pandemia do novo coronavírus teve um impacto significativo na detecção do câncer de mama no Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que houve uma queda de 84% no número de mamografias realizadas no país desde que as medidas de isolamento foram adotadas. A gente sabe que o câncer de mama é uma doença muito grave e que não pode ser negligenciada. Por isso, o Conversa Pública de hoje recebe o médico oncologista Dr. Daniel Gimenez, que vai falar com a gente sobre tratamento, prevenção e também sobre a importância da luta contra o câncer de mama. Doutor Daniel, é um prazer recebê-lo aqui no Conversa Pública. Prazer todo meu. Olá, tudo bem? Tudo bem. Bom, doutor, eu gostaria que o senhor falasse, primeiramente, assim, de um ponto de vista geral, por que houve essa queda tão grande no número de mamografias realizadas no país durante a pandemia? Na realidade, o que aconteceu desde março é que a gente teve um momento crítico que acho que assustou a todos, e a gente ficou com muito medo do contágio do coronavírus, do Covid, né? Então, vários serviços de imagem, serviços hospitalares, interromperam suas atividades ambulatoriais, e isso acabou gerando esse gap, né? Essa enorme queda no número de, não só mamografias, mas inúmeros outros exames fundamentais para o diagnóstico não só do câncer de mama, mas de inúmeros outros diagnósticos de câncer. Bom, essa diminuição acaba afetando os índices de diagnóstico e tratamento do câncer de mama como um todo, né? Qual o estrago que a pandemia vem fazendo nesse sentido? Então, a gente ainda não dimensionou, mas a gente imagina que isso venha a trazer um impacto significativo e mudando, assim, eu me refiro, assim, muito diagnóstico tardio, que a gente chama. Então, você imagina pacientes que estavam para fazer a sua mamografia em meados de março, aí, de repente, tudo fechou e ela só vai fazer a imagem agora, ou seja, mais ou menos com 6 meses de atraso. Então, eventualmente, se era um tumor numa fase super inicial, de repente agora já é um tumor numa fase ainda inicial, que também não tem um alarme tão grande, né? Mas às vezes interfere na indicação cirúrgica, pode interferir no tratamento pós-operatório, ou seja, não faria quimioterapia e agora vai acabar fazendo quimioterapia, porque não se trata de um estágio tão super inicial. Assim, esse é o receio que a gente tem, né? De fato, agora que os serviços estão começando a dar início e reinício aos tratamentos, é que a gente está percebendo a ocorrência de alguns estágios um pouco mais avançados do que era de se esperar. Mas ainda as estatísticas não estão presentes, porque a gente mal começou a reiniciar o trabalho, né? De qualquer forma, essa demora na detecção do câncer de mama acaba prejudicando todo o tratamento, se for o caso da doença já ter evoluído um pouco ao longo dessa, digamos, como o senhor disse, desse gap, né, entre a pessoa ter Exatamente. algum sintoma e poder fazer a detecção completa. Exatamente, porque assim, o que a gente deseja na realização de uma mamografia é detectar lesões muito iniciais. Então, se a gente detecta uma lesão muito inicial, as expectativas de cura, o tratamento, tudo fica muito mais fácil do que quando a gente detecta uma doença numa fase mais avançada. Lógico que, às vezes, esses 6 meses, se Deus quiser, não vai ter um impacto significativo nas taxas de cura, se Deus quiser. Mas o que a gente tem observado é que, às vezes, um câncer de mama mais agressivo, que aí sim a mamografia tem pouco impacto, por causa são doenças que não são muito detectadas na mamografia, aí sim a dificuldade de acesso ao médico, porque justamente os serviços ambulatoriais estavam interrompidos, pode ter proporcionado a um estágio avançado. Então, a doença já é grave no estágio inicial, no estágio avançado é mais complicado ainda, e isso sim pode prejudicar mais. Mas aí nós estamos falando em cerca de uns 20, 25% dos cânceres de mama. Então, graças a Deus, é como eu falei, não é uma expectativa tão catastrófica assim.
E, doutor, como é que está hoje a ocorrência de câncer de mama, do ponto de vista comparativo entre a população e o número de casos que acontecem anualmente? O câncer de mama no Brasil é o número um entre as mulheres, né? Então a gente tem uma expectativa de ter cerca de 80 mil casos nesse ano, né? Então é um número grande, mas é como eu estava dizendo, pode até ser que o número de diagnósticos fique um pouco menor de acordo com a estimativa, justamente porque vai ter esse atraso, e aí na estatística vai acabar caindo em 2021, né? Então, é um número importante, mas está mais ou menos de acordo com as expectativas nos países de primeiro mundo. O Brasil já tem esse perfil, né, na vasta maioria dos estados. Alguns estados do Brasil onde é um pouco a questão social um pouco pior, o câncer de colo de útero ganha um destaque maior. E o câncer de colo de útero também é um foco, né, nesse período que nós estamos do Outubro Rosa. Exatamente. Você sabe que no início da pandemia, né, para nós, na realidade, né, já na Europa, a situação já estava ocorrendo, realmente estava se estudando demais o impacto que poderia ter no diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero. E isso também gerou preocupação. Mas também é importante dizer que assim, o câncer de colo de útero, numa fase inicial, ele dificilmente se transforma e fica uma situação caótica em 6 meses. Então, assim, o medo existe, mas não é para todo tumor, né? Por exemplo, câncer de intestino já é uma situação mais delicada, os linfomas, que são tumores hematológicos, é uma situação muito mais delicada, mas graças a Deus, de lá para cá, a gente foi aprendendo que mantendo os níveis de segurança, os pacientes usando máscara, todos os protocolos de segurança dos hospitais, o tratamento tem como ser efetuado com segurança e não prejudicando o paciente, e nem a questão do contágio. Existem fatores que desencadeiam o surgimento do câncer de mama, por exemplo? Na realidade, o câncer de mama, como qualquer câncer, é um transtorno genético que ocorre numa das células do tecido mamário, e aí esse transtorno genético começa a proporcionar a evolução para a célula normal, para uma célula neoplásica maligna, né, uma célula maligna, e aí conforme ela vai se multiplicando, ela evolui para um câncer de mama. Agora, o que leva a esse transtorno genético são inúmeras coisas que podem acontecer. Desde a questão hereditária, que é a maior certeza que nós temos, ou seja, assim, uma pessoa que tem um transtorno genético, ela herdou uma mutação patológica, ou seja, uma mutação que pode gerar câncer, ela tem uma chance enorme de desenvolver o câncer de mama. Agora, as outras alterações da vida da pessoa, ambientais, aí sim aumenta um pouquinho o risco do câncer de mama, mas numa proporção infinitamente menor. Então, tem as questões hormonais, ou seja, de ter a primeira menstruação muito cedo, ou ter a menopausa muito tardia, né? Ou seja, a pessoa tem vários ciclos ovulatórios, ou seja, várias alterações hormonais, então a mama passa por inúmeras alterações no tecido mamário conforme vem o ciclo menstrual. Então isso pode proporcionar em algum momento ocorre um erro genético. Então isso também pode acontecer no uso de anticoncepcional oral, no uso da terapia de reposição hormonal, ter filhos após os 25 anos aumenta também o risco, né? E, por um outro lado, a amamentação protege, proporciona, porque a prolactina, que é o hormônio do aleitamento, ela tem um efeito antiproliferativo no tecido mamário e pode proteger as pacientes do câncer de mama. Então, quanto mais amamentação, mais protegidas essas mulheres estão. Então, assim, tem esses critérios. Então, agora, se você colocar, mas eu conheço alguém que teve câncer de mama, teve 5 filhos, começou aos 20 anos, o primeiro filho, amamentou, em todos eles aconteceu do mesmo jeito. Então, na realidade, a gente chama de multifatorial, são inúmeros fatores que a gente não domina tudo.
E isso é o nosso maior desafio para tentar encontrar alguns fatores de risco mais precisos e que a gente, tendo esse conhecimento, pudesse adotar estratégias mais certeiras e mais objetivas no sentido preventivo. O que nós temos hoje, de fato, é as mutações genéticas. Então, dependendo da história da família, da idade da paciente, vale a pena fazer um teste genético hereditário, que a gente chama. São os painéis, não são apenas um ou dois genes, agora nós temos inúmeros genes que estão relacionados ao risco de câncer de mama, que isso pode sim ter uma interferência. A questão maior é quem precisa fazer esse teste. O primeiro teste é feito em quem teve o câncer de mama. E aí, a partir daí, a gente consegue fazer um trabalho na família, aí sim preventivo. Mas, infelizmente, a gente ainda não está no momento de fazer um teste logo que nasce ou uma certa idade, para falar, olha, você vai ter câncer de mama, ou você vai ter outro tipo de doença, ou você não vai ter nada. Então, isso ainda está em desenvolvimento. O que eu posso dizer é que não está longe, está perto de chegar um teste que venha a nos auxiliar em como conduzir essas mulheres sadias ou esses homens sadios a respeito do futuro deles em relação ao câncer. Bom, essa com certeza é uma excelente notícia que o senhor vem trazendo aqui para a gente, que é o avanço, né, no estudo mesmo dessas doenças que são tão graves e que hoje em dia ainda continuam tendo um tratamento que causa muito sofrimento para o paciente. Né? Então, a gente É, poder ter a possibilidade de um dia verificar isso com muita antecedência, e como o senhor disse no início, se o câncer for detectado em seu estágio inicial, a chance de cura e o sucesso mesmo do tratamento é muito maior. Né? exatamente. Nesse caso, doutor, eu queria que o senhor explicasse para a gente o seguinte: no caso do câncer de mama, para a gente usar esse exemplo, que é o principal tema do Conversa Pública de hoje, existe algum sinal que ligue o alerta para que a mulher possa ir ao médico de uma maneira mais urgente, talvez até se antecipando à doença? Então, na realidade, os sintomas associados ao câncer de mama são todos sinais de um certo avanço. Então, no momento que ela palpa um nódulo, ou na hora que ela sente uma dor, a hora que está avermelhada a mama, tudo isso já são sinais, sim, de câncer de mama, uma hipótese, né? Nem sempre é um câncer de mama, às vezes é uma condição benigna que pode falsear um diagnóstico de câncer, mas nesse momento já é um certo avanço. Tanto que o autoexame tem um certo questionamento. É melhor que nada? É, mas o ideal é a mamografia. Mas o autoexame pode ajudar a mulher a detectar um nódulo que às vezes passou desapercebido numa mamografia, num ultrassom de mama. Isso pode acontecer. Então, os sinais mais iniciais realmente é a mulher notando algum nódulo, ou alguma secreção saindo do mamilo, que isso não é comum. Na vasta maioria das vezes é detecção de um nódulo, mas isso não substitui, em hipótese alguma, a realização da mamografia a partir dos 40 anos. Isso é importantíssimo, viu? Doutor Daniel, a gente vinha falando sobre tratamento, sobre a detecção, na verdade, do câncer de mama. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre o tratamento do câncer, efetivamente. Tá. O tratamento ele tem um tripé básico. É cirurgia, às vezes a quimioterapia, às vezes a endocrinoterapia, ou seja, chama tratamento sistêmico, que é um outro tripé, mas ele é bem grande. Quimioterapia, endocrinoterapia e agora as imunoterapias, né? E a radioterapia. Então, é um conjunto de pessoas que estão envolvidas, o cirurgião, o oncologista clínico e o radioterapeuta. Então, essas três pessoas, quando chegam ao paciente com determinado câncer de mama, num determinado estágio e num determinado perfil, que a gente chama perfil biológico, se tem expressão de receptor de estrógeno, se não tem, a gente desenha a estratégia de tratamento. A cirurgia entra na maioria das vezes. Aí, os tratamentos seguintes, que é a quimioterapia ou a rádio, depende da situação que a gente encontra.
Agora, falando um pouquinho sobre prevenção, existem hábitos, mudanças de hábitos que podem diminuir a probabilidade de desenvolver um câncer? Você sabe que esse é um assunto que está sendo muito pesquisado pelos epidemiologistas, a saúde pública americana investe muito, os europeus trabalham bastante sobre isso. Então, o que a gente observou é que a ingesta de gordura animal pode impactar, sim, no risco de câncer de mama, e que foi muito interessante que a diminuição da ingesta de gordura animal não só aumentou as chances de cura, como também diminuiu o risco. Mas isso foi testado num país que, se bobear, come um pote de margarina por dia. Então, comparado ao Brasil, que o nosso hábito alimentar é diferente, então eu não sei se tem o mesmo impacto. Agora, a atividade física esportiva tem impacto, sim, em redução de riscos, ela é importante, dura a gente incorporar na nossa prática diária, né, que a gente tem uma tendência a ser sedentário, principalmente nós, as pessoas urbanas, né, que tem que arrumar um jeito de ir para a academia, de fazer alguma coisa. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, o que é uma atividade física assim, recomendável? É cerca de 30 minutos por dia, 5 dias da semana. Então, realmente é um hábito muito difícil da gente adotar. Ou 3 vezes por semana, uma atividade muito intensa. Então, isso também poderia ser uma alternativa, mas tanto uma quanto a outra é muito difícil da gente aplicar na população em geral. Não é nem um pouco fácil. O grande problema é que as pessoas elas precisam encontrar uma forma de incluir essas atividades físicas e mudar esses hábitos alimentares para terem uma vida mais longa, mais saudável, né? Exatamente. Mas eu acho que, assim, se a gente pudesse ter um pouco de criatividade, então, por exemplo, eu moro num prédio, então está no quintal, então sobe escada, né? Sobe mais escadas em vez de subir elevador, e tentar de alguma forma as caminhadas, desce no ponto de ônibus uns 3 pontos antes, isso já pode colaborar. É que realmente a vida das pessoas não é fácil. Então, às vezes, em tentar incorporar isso é realmente ruim. Agora, um dado que é importante, que a gente falar, então, isso é um problema atual, né? É um problema de que por isso que está aumentando. Não, não é que está aumentando a incidência do câncer de mama. Desde quando os americanos começaram a avaliar as estimativas, as estatísticas americanas, a incidência ela flutua nos Estados Unidos, ela não teve um aumento drástico de câncer de mama. Só no finalzinho do ano 2000 para cá, que aumentou um pouquinho, porque começaram a detectar, melhorou a mamografia, então começou a detectar tumores mais iniciais. Mas as expectativas de cura melhoraram absurdamente, né? Então é uma coisa meio assim, falando assim, então câncer não é um fenômeno da modernidade, que agora está todo mundo sedentário e é por isso que está todo mundo pegando câncer. Não, não é isso. Na realidade, se a gente pudesse fazer essa atividade física que nunca se fez, nem nos meus avós, nem nos seus avós, nem ninguém, fazer uma atividade física robusta. A ideia é reduzir, mas não voltar ao que era. Não, nunca foi assim, nunca foi bom. Na realidade, por incrível que pareça, até a industrialização veio e mudou muito pouco, que é um jargão, nós estamos comendo só porcaria, muito hormônio nos frangos, e coitado dos frangos, você não tem culpa de nada, né? Então, às vezes, o pessoal intui que é por aí, mas os números são exatos. Então, aqui, infelizmente, no Brasil, a estatística aumentou de umas décadas para cá, justamente porque não se contava. Então, a gente vai ver um aumento, porque ninguém fazia a conta, agora a gente está fazendo. Mas a gente pega países que tinham um nível de desenvolvimento muito bom e um cuidado com a saúde pública maior, a gente observa que é uma flutuação, não é um número absurdo de crescimento. O que cresceu? Quando as mulheres começaram a fumar, o câncer de pulmão começou a aumentar drasticamente. E quando as campanhas americanas de parar de fumar vieram,
a incidência caía drasticamente. Então, isso é importante, né? Com certeza, doutor. Olha, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa de hoje, então eu já quero agradecer a sua participação aqui, parabenizar o senhor pelo trabalho que desenvolve, ajudando as pessoas nessa luta tão difícil contra o câncer, e mais uma vez obrigado por sua participação aqui no Conversa Pública. Olha, é sempre um prazer, né, fazer algumas colocações, ajudar vocês, a todo mundo, né, em esclarecer algumas dúvidas, e eu espero que eu tenha ajudado vocês, sim. Bom, com isso, a Conversa Pública de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo também a sua participação que está aí nos assistindo em casa. Um grande abraço e até a próxima edição. Forte abraço e um abraço a todos.